Bem-vindo ao canal Cantinho de Estudo. No vídeo de hoje, vou disponibilizar para você o áudio da leitura do Plano Diretor da Embrapa, de 2024 a 2030. Esse documento é fundamental, especialmente para quem vai prestar a prova da Embrapa neste domingo, dia 23/9. Se você tem uma rotina corrida, essa é uma ótima oportunidade para absorver o conteúdo enquanto realiza outras tarefas. O áudio foi gravado diretamente a partir do documento oficial, e o link para acessá-lo estará na descrição, junto com as referências bibliográficas. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo materiais úteis para os seus estudos. Os próximos vídeos seguirão essa mesma linha, então fique ligado. Plano Diretor da Embrapa. Apresentação. Juntos semeando o futuro. Quando a Embrapa foi criada, em 1973, a produção de alimentos no mundo acontecia majoritariamente em ambiente de clima temperado. O Brasil, com grande parte de seu território em ambiente tropical, convivia com crises frequentes de abastecimento alimentar, o que gerava fortes impactos no custo de vida das famílias. Havia a necessidade de importação de boa parte dos alimentos consumidos no país, e a escassez de alimento gerava inflação. Em apenas 50 anos, o Brasil tornou-se um dos principais produtores mundiais de alimento, ofertando produtos agrícolas de modo diversificado. Com a ocupação agrícola do Cerrado, promoveu a efetiva interiorização das populações em seu território e, o mais importante, barateou substancialmente o custo da alimentação das famílias. A Embrapa foi protagonista dessa transformação, ao lado das universidades e dos organismos estaduais de pesquisa e extensão, e aliada do empreendedorismo do produtor brasileiro. Desde sua concepção, esta empresa apresenta 3 características presentes em toda a sua trajetória. É reconhecida por ser comprometida com a sociedade brasileira, ousa imaginar o futuro no presente e caminha rumo ao futuro, guiada por estratégia e planejamento. Novos tempos trazem novos desafios. A agricultura de hoje está mais complexa. O novo cenário requer tecnologias que assegurem processos sustentáveis, alimentos nutritivos e saudáveis, e bem-estar para quem produz. Carbono zero, rastreabilidade, reciclagem, biosseguridade, agricultura de precisão são novos conceitos, sinalizando que a pesquisa deve ser concebida sob a ótica da bioeconomia e da transformação digital, visando a segurança alimentar e a transição energética, perseguindo o caminho da inclusão socioprodutiva. Além de produzir alimentos, fibras e energia, espera-se que o setor agrícola continue produzindo superávites na balança comercial, apoie a dinamização industrial e de serviços e, ainda, gere emprego e renda. Isso requer um olhar para a inovação como ingrediente competitivo e inclusivo, garantindo ainda o protagonismo de produtores e produtoras familiares no processo de transformação e a motivação aos jovens para que deem continuidade às atividades dos pais. Com satisfação, apresento à sociedade brasileira o Plano Diretor da Embrapa, 2024 a 2030, que mostra os caminhos que a empresa vai seguir para cumprir sua missão institucional. Nosso propósito é construir o futuro, junto com produtores, técnicos, empresas, universidades, órgãos de governos, instituições públicas e da sociedade civil, startups e entidades do terceiro setor. A Embrapa sempre foi inclusiva e agregadora, e continuará sendo uma empresa do Brasil, a serviço dos brasileiros e da humanidade. Ambiente externo. Contexto. O mundo passa por grandes transformações em todos os setores da economia e da sociedade. A interseção de desafios complexos, como a crise climática, a recuperação da pandemia de Covid-19 e os conflitos geopolíticos, tem implicações significativas para os sistemas agroalimentares, para a agricultura nacional e
e para os mercados dos produtos agropecuários brasileiros, apresentando tanto desafios quanto oportunidades. No plano doméstico, o Plano Plurianual, PPA, principal instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, já foi renovado para os próximos 4 anos, PPA 2024 a 2027, ressaltando o fortalecimento da agropecuária sustentável com agregação de valor, em 3 programas sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária. A. Programa Agropecuária Sustentável. B. Defesa Agropecuária. E C. Pesquisa e Inovação Agropecuária. Além disso, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, oficialmente lançado em 2023, prevê investimento de 1,7 trilhões de reais em 4 anos, com previsão de cerca de R$ 1 bilhão, direcionado para investimentos em modernização da infraestrutura da Embrapa, trazendo oportunidades para a empresa. Em 2023, também foram criados ou retomados programas de governo que envolvem diversos ministérios, direcionados ao desenvolvimento sustentável e ao incremento da prosperidade e do bem-estar da população brasileira, focando na diminuição da insegurança alimentar, no desenvolvimento regional, na geração de emprego e renda e na transição energética. Por exemplo, o Plano de Transformação Ecológica, PTE, lançado pelo Ministério da Fazenda, é composto por diversas ações estratégicas de grande relevância para a agricultura e para a pesquisa agropecuária, como a bioeconomia, a transição energética, a economia circular e reforço substancial ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. Nesse sentido, com base nas prioridades do governo e em evidências contidas em documentos institucionais, estudos e publicações recentes e ainda na coleta de informações e percepções de atores internos e externos, a Embrapa apresenta a atualização do seu 7º Plano Diretor da Embrapa, 7PDE. As dimensões analisadas no processo de atualização do 7º PDE, em 2023, incluíram as transformações globais que impactam os sistemas agroalimentares, seus efeitos nos setores agropecuário, florestal e agroindustrial brasileiros, e o potencial de contribuição da pesquisa e inovação agropecuária pública para o desenvolvimento sustentável. Panorama atual da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é reconhecida como altamente competitiva e geradora de empregos, riqueza, alimentos, fibras e bioenergia para o Brasil e para outros países. Considerado de forma integrada, insumos, produção primária, agroindústrias e agroserviços, o agronegócio é um dos setores que mais contribui para o crescimento do PIB nacional e que responde por 24,4% da soma de todas as riquezas produzidas, 26,9% do total de ocupações e 50% do faturamento das exportações brasileiras. Chegou a 82 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023. Analisando o desempenho do setor ao longo das últimas décadas, verifica-se que, de 1975 a 2023, a produção de grãos passou de 35,8 milhões de toneladas para cerca de 259 milhões de toneladas, um aumento de 624%. Nesse mesmo período, a produção de carnes passou de 2,9 milhões de toneladas para 30,1 milhões de toneladas, um aumento de 933%. Já a produção brasileira de frutas passou de quase 14 milhões de toneladas para mais de 41 milhões de toneladas, registrando crescimento de 199% entre 1975 e 2023. No mesmo período, a produção de pescado aumentou 81%. O setor florestal aumentou sua produção de lenha e madeira, inclusive para papel e celulose, em 177%, entre 1986 e 2022, com destaque para as espécies dos gêneros Pinus e Eucaliptus. A cafeicultura aumentou em 68% a sua produção nos últimos 40 anos. A produção de leite cresceu 4,4 vezes, passando de 7 bilhões de litros em 1975 para quase 35 bilhões de litros em 2022, e a produtividade aumentou 3,4 vezes no mesmo período. O aumento da produção permitiu abastecer regularmente o mercado interno, com queda de 41,4% no custo da cesta básica,
outubro de 2023 em relação a dezembro de 1975, na cidade de São Paulo, e dinamizou as exportações, passando-as de 20,6 bilhões de dólares em 2000 para 158,9 bilhões de dólares em 2022. Para 2023, o valor bruto da produção está estimado em aproximadamente 1,15 trilhão de reais, apresentando crescimento em torno de 2,7% em relação ao valor de 2022. A produção de grãos foi projetada em mais de 307 milhões de toneladas em 2032, o que indicaria um aumento de cerca de 48 milhões de toneladas sobre a produção atual do Brasil. Próximos 10 anos, estima-se que a produção de carne bovina chegará a cerca de 9 milhões de toneladas e a de carne de frango a 16,6 milhões de toneladas. Outras culturas apresentaram um aumento menor da produção, embora expressivo crescimento das suas produtividades. A produção de arroz cresceu quase 40% entre 1975 e 2022, enquanto seu rendimento aumentou 3,5 vezes no mesmo período. A quantidade produzida de feijão cresceu 25%, e o seu rendimento cresceu 2 vezes. Especificamente no caso da mandioca, a quantidade produzida caiu 32%. Vários desses produtos são gerados em unidades familiares de produção agrária. A agricultura familiar representa 78% dos estabelecimentos agropecuários, 3,7 milhões, 67% da população ocupada, 10 milhões de pessoas, 23% do valor bruto da produção, VBP, 107 bilhões de reais, e 23% da área, 81 milhões de hectares. Esses produtores são responsáveis pela produção de 70% da mandioca, 64% do leite, 49% da banana, 22% do feijão e 11% do arroz no Brasil. Além disso, representam 74% dos estabelecimentos com aquicultura no país. Em 9,21% dos estabelecimentos agropecuários, é realizada a produção extrativista vegetal. Em termos de gênero, o Censo Agropecuário de 2017 revelou que 1,7 milhão de mulheres estão na gestão ou codireção de propriedades rurais, cerca de 34% do total de estabelecimentos. Em relação à cor ou raça do produtor, 45,43% dos produtores têm cor ou raça branca, 8,37% preta, 0,62% amarela, 44,47% parda e 1,12% indígena entre os fatores internos do setor agropecuário que foram e continuarão a ser fundamentais para o seu desempenho. Destacam-se boa disponibilidade e distribuição de recursos naturais no território e extensas áreas que podem ser recuperadas para a produção agropecuária ou florestal, nos diferentes biomas, políticas públicas de incentivo e apoio ao setor. Produtores empreendedores, competentes e resilientes, e tecnologia agropecuária tropical e subtropical desenvolvida e aplicada no país. Os dados destacam o potencial, o dinamismo e a inserção de segmentos importantes da agricultura brasileira no mercado doméstico e global. Nesse contexto, a identificação contínua de oportunidades e desafios é fundamental para direcionar a estratégia da pesquisa dos atores públicos e privados dos setores agropecuário, aquícola e florestal para os próximos anos. Grandes transições globais, oportunidades e desafios, emergência climática. Com o aumento da temperatura global em 1,09 graus Celsius até 2020, em comparação ao período pré-industrial, preconiza-se a neutralidade de emissões de CO2 e a forte redução em outros gases de efeito estufa, GEs, com o objetivo de limitar os efeitos da mudança do clima. O esforço para limitar o aquecimento global induzido pelo homem, em linha com o Acordo de Paris, exige reduzir emissões cumulativas de CO2, dióxido de carbono, atingindo pelo menos a neutralidade, zero emissões líquidas de CO2, juntamente com fortes reduções em outras emissões de gases com efeito estufa, em particular o CH4, metano, até a metade do século. Análise do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC apontam ainda que países tropicais são mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima, enquanto os países de clima temperado poderão incorporar novas áreas agrícolas. Segundo o relatório Mudanças Climáticas e Terra, as atividades agrícolas em regiões tropicais poderão ser severamente afetadas,
com a previsão de aquecimento com potencial de resultar no surgimento de condições climáticas sem precedentes até meados e finais do século XXI, caso as emissões antrópicas de GE sigam uma tendência média ou superior de elevação. Com o Acordo de Paris, estabelecido em 2015, países desenvolvidos e em desenvolvimento assumiram compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa. O conjunto desses compromissos deverá ser alcançado mediante esforços conjuntos da sociedade, envolvendo o setor privado, por meio da mudança de processos produtivos e do suporte ao desenvolvimento científico e tecnológico, com investimentos em pesquisa e novas tecnologias, e a sociedade, por meio da mudança de comportamentos que estimulem e catalisem políticas públicas convergentes com a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Em termos de gases de efeito estufa, a agricultura global é responsável pela emissão de 10,4 gigatones de CO2 de dióxido de carbono equivalente, o que corresponde a 18% das emissões totais, ficando atrás dos setores de energia e indústria. O uso da terra, a mudança no uso da terra e a silvicultura são responsáveis por 38%, a fermentação entérica na pecuária por 29%, o cultivo de arroz por 9,6% e a aplicação de fertilizantes sintéticos por 4% das emissões da agricultura. Outro sim, a agricultura tem papel fundamental no apoio ao cumprimento dos compromissos assumidos de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e descarbonização da economia. Os desafios estabelecidos pelo Brasil, em sua contribuição nacionalmente determinada, revisada, demandarão do setor agrícola investimentos consistentes em adaptação aos impactos negativos da mudança do clima, consorciados com planos estratégicos e sistemáticos de descarbonização da produção, aos quais resultem em aumento da eficiência, competitividade e adequação às normas nacionais de proteção ambiental. Métricas e indicadores para o desenvolvimento sustentável. O volume de dados gerado está em crescimento em todos os setores da economia. Na agricultura, a organização de dados e informações e a elaboração de métricas e modelos que considerem os aspectos ambientais, sociais e econômicos terão importância estratégica no desafio de manutenção e abertura de mercados para os produtos brasileiros. Serão igualmente importantes para que políticas públicas sejam direcionadas e monitoradas, e também para que o Brasil seja capaz de reportar e demonstrar para o mundo suas estratégias para o atendimento aos acordos globais de clima, biodiversidade, entre outros. A demanda por metodologias para monitoramento das reduções das emissões de GIS na agropecuária e por instrumentos e metodologias MRV, mensurável, relatável e verificável, por exemplo, é crescente. Surgem também iniciativas de comprovação e comunicação dos indicadores, como selos de sustentabilidade, processos e certificados de rastreabilidade. A avaliação do ciclo de vida indica a pegada de carbono ou a pegada hídrica de um determinado produto ou processo produtivo, agregando informações que serão usadas nas decisões dos consumidores e mercados. No âmbito dos recursos naturais, a grande massa de dados atualmente disponível, aliada a uma crescente capacidade analítica, permitem conhecer, caracterizar e avaliar a biodiversidade, o solo, a água doce, os oceanos e o clima com novas perspectivas. Os resultados dessas análises podem ser usados para aprimorar o conhecimento e as transformações em curso nos ecossistemas dos quais as sociedades dependem. Dados e indicadores consistentes também são importantes para o avanço da agenda ASG, aspectos ambientais, sociais e de governança, ESG em inglês, nas empresas e organizações, porque promovem modelos de negócios que valorizam questões ambientais, sociais e de governança de forma holística. É uma resposta à crescente conscientização global sobre os desafios enfrentados pela sociedade e pelo meio ambiente, e passam a definir o valor de mercado das empresas, as certificações, o acesso a investimentos e a seguros. O cumprimento dessa agenda reconhece que, além do desempenho financeiro imediato, o bem-estar social e a proteção ambiental são cruciais para o sucesso a longo prazo das empresas públicas e privadas.
O investimento em ciência, tecnologia e inovação é essencial diante das necessidades. Mais capacidade adaptativa e resiliência às flutuações do clima, e menos emissão de gases de efeito estufa. Alta rastreabilidade dos produtos e processos. E atenção primária ao ambiente e potenciais impactos diretos e indiretos associados à atividade produtiva. Iniciativa relevante de estratégia convergente entre sustentabilidade e mitigação de emissões com interface transversal entre setores da economia é a Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio, Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, que institui um inovador instrumento de mercado de créditos de descarbonização, CBIOS, transacionado na Bolsa de Valores. A RenovaBio visa promover a descarbonização dos sistemas produtivos e gerar renda adicional para os produtores. Como parte dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, o Brasil atualizou as metas do Plano ABC+, do Ministério da Agricultura e Pecuária, e estima-se que investimentos em pesquisa e inovação serão estratégicos para apoiar esse desafio. Para o período de 2021 a 2030, o objetivo é ampliar as práticas de recuperação de pastagens degradadas em 30 milhões de hectares, o sistema de plantio direto em 12,5 milhões de hectares, a integração lavoura-pecuária-floresta em 10 milhões de hectares e as florestas plantadas em 4 milhões de hectares, entre outras. Se alcançadas, as metas serão responsáveis pela mitigação de um total de 1,76 milhões de megagramas de CO2 equivalente. Deve-se observar, entretanto, que, para a implementação de sistemas de produção sustentáveis, é necessário incentivar boas práticas de produção agropecuária, não só para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também para conservar os recursos naturais, solos, água, biodiversidade e florestas naturais, garantindo a produção futura. O combate à erosão, a recuperação de solos degradados e a manutenção dos mananciais de água, das florestas naturais e da biodiversidade são prioridades que devem nortear as ações dos produtores rurais e são diretrizes de políticas públicas e acordos globais, com destaque para a Agenda 2030 e os 17 ODS. Os 6 biomas brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, demandam estudos e ações específicas, levando em consideração que são interligados e interdependentes. Destaca-se a Amazônia, em razão da sua dimensão e das oportunidades para o desenvolvimento da agricultura sustentável, os serviços ecossistêmicos relacionados à floresta e o potencial da sociobioeconomia. A atenção das organizações ambientais e da opinião pública nacional e internacional aos desmatamentos e queimadas ilegais demanda ações de inteligência, articulação e comunicação, de modo a garantir a preservação dos recursos naturais e não comprometer as futuras exportações agrícolas ou serviços ecossistêmicos da floresta. Tecnologias e conhecimentos são fatores essenciais para promover o desenvolvimento sustentável da região, fomentando uma bioeconomia sustentável e inclusiva e, principalmente, o aproveitamento dos recursos autóctones regionais. Em relação ao uso de bioinsumos como alternativa aos insumos de origem fóssil, a meta estabelecida visa aumentar em 13 milhões de hectares a área de sua aplicação, tanto para melhorar a fertilidade do solo e fixar o nitrogênio, quanto para a proteção de plantas contra pragas e doenças. De fato, o valor total do mercado brasileiro de biodefensivos, a preços pagos pelos produtores, foi estimado em 3,3 bilhões de reais para a safra 2021-2022, um crescimento de 219% em relação a 2019 e 2020. Analistas do mercado, como o Instituto Croplife Brasil, apontam a expectativa de avanço estratégico em técnicas de controle biológico com projeção da SAMP, P Global para 2030, com volume de negócios na casa dos 17 bilhões de reais. Os bioinsumos são produtos essenciais como alternativas aos produtos derivados de fontes fósseis, pois promovem a adaptação das culturas às mudanças climáticas e contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Esses produtos devem ser integrados em práticas certificadas e remuneradas, que devem incluir créditos de carbono. A crise climática traz ainda o alerta para o aparecimento de novas doenças, e grande parte delas são zoonoses transmissíveis entre seres humanos e animais. A última década proporcionou importantes lições sobre doenças, inclusive pandemias, e sobre seus impactos na saúde do planeta.
Como concepção inovadora em saúde global, a saúde única, One Health, busca a integração entre as dimensões de saúde humana, animal, vegetal e ambiental, reconhecendo a indissociabilidade entre elas. Isso é particularmente relevante para o entendimento e a compreensão dos vetores de emergência de doenças e da funcionalidade do equilíbrio ecológico, bem como para a dinâmica de perigos biológicos, químicos e físicos e os eventos de transbordamento. A Agenda de Saúde Única engloba a concepção, elaboração, desenvolvimento e implementação de políticas públicas e privadas integradas e eficazes para prevenir, responder e controlar doenças. Essa agenda traz desafios e oportunidades para a pesquisa agropecuária no que concerne ao monitoramento de doenças ou fitossanitárias e ao desenvolvimento de métodos e produtos para prevenção, controle ou eliminação de tais doenças. Um outro grande desafio é a manutenção e conservação da biodiversidade e de outros ativos naturais que devem ser mais bem caracterizados e protegidos, como as fontes de água e a qualidade do solo. O avanço das atividades humanas tem contribuído para a alteração dos ecossistemas em todo o mundo e, consequentemente, para a perda de espécies e ativos naturais. A biodiversidade é uma fonte importante para o desenvolvimento de muitos produtos e serviços ecossistêmicos. Por exemplo, muitas espécies podem ser estudadas e utilizadas na produção de bioinsumos, sejam biofertilizantes, biopesticidas ou inoculantes. É ainda fundamental na manutenção da variabilidade genética de culturas e na estabilidade e no equilíbrio dos ecossistemas, devendo haver interesse especial na coleta, caracterização e conservação das espécies biológicas, quer em condições in situ quer ex situ ou on-farm e em bancos de germoplasma. Uma das iniciativas importantes para a conservação da biodiversidade refere-se aos pagamentos por serviços ambientais, PSA. No Brasil, com a aprovação da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, as iniciativas de PSA tendem a ganhar impulso e vão demandar levantamento, sistematização e modelagens de informações relacionadas aos serviços ambientais e ecossistêmicos. Transição dos sistemas alimentares. O sistema alimentar inclui os recursos relacionados aos insumos, à produção, ao transporte, às indústrias de processamento e manufatura, ao varejo e ao consumo de alimentos, bem como seus impactos no meio ambiente, na saúde e na sociedade. Trata-se, portanto, de uma visão sistêmica e que abarca a complexidade da produção de alimentos no mundo, com a ação de diversos atores de forma organizada e engajada. Além disso, a conexão entre sistemas alimentares e mudanças climáticas está bastante clara, e a crise agravada pela pandemia mostrou que o mundo não pode manter os atuais padrões de produção e consumo de alimentos. O Brasil, como um país continental, mega biodiverso e um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos, precisa ter protagonismo nas discussões e ações relacionadas à transformação dos sistemas alimentares. O maior de todos os desafios para a sociedade brasileira é diminuir o número de pessoas que sofrem de insegurança alimentar ou má nutrição no país. No período de 2020 a 2022, 10,1 milhões de brasileiros estavam em situação de fome, enquanto outros 21,1 milhões estavam em condições de insegurança alimentar grave, o que significa a falta de comida durante um dia ou mais. No total, 33,2 milhões de pessoas encontravam-se em situação de insegurança alimentar grave ou de desnutrição severa. Esse desafio está expresso no Objetivo 2, Fome Zero, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que preconiza acabar com todas as formas de fome e desnutrição até 2030, garantindo que todas as pessoas, especialmente as crianças, tenham alimentos suficientes e nutritivos durante todo o ano. Para garantir a segurança alimentar em todas as suas dimensões, respeitando-se as preferências alimentares e especificidades dos territórios, além de políticas públicas direcionadas a mitigar a insegurança alimentar, é preciso haver inovações que promovam o aumento da produtividade, redução de custos de produção, controle de pragas e doenças, resiliência e adaptação às mudanças do clima, redução de perdas e desperdícios de alimentos, além de produção de alimentos seguros, nutritivos e diversificados para dietas saudáveis. Um desafio relevante é reduzir o custo da cesta básica de alimentos para as famílias, objetivo que tem sido alcançado nos últimos 50 anos, em parte, pelas contribuições da pesquisa agropecuária. É preciso levar em consideração as possibilidades de redução de custos logísticos das cadeias de ciclo curto de produção, distribuição e redes agroalimentares de abastecimento, particularmente em áreas urbanas e periurbanas,
que podem ser importantes na redução de desigualdades econômicas de áreas densamente habitadas, especialmente aquelas com risco de segurança alimentar e nutricional. Sob a perspectiva do nexo alimentação-nutrição-saúde, o alimento deve prover, além da quantidade de calorias necessárias à manutenção da saúde, nutrientes balanceados para os diversos sistemas do organismo humano, promovendo a combinação de macro e micronutrientes adequadas às necessidades e ao bem-estar de cada fase da vida dos indivíduos. Nesse aspecto, as pesquisas deverão se apoiar nas áreas de nutrigenômica e nutrigenética, enfatizando, também, o desenvolvimento de alimentos e dietas de baixo custo, utilizando partes de matérias-primas que atualmente não são aproveitadas e outros resíduos da produção e do processamento. A pesquisa científica pode contribuir para prover alimentos com composição enriquecida em nutrientes essenciais, biofortificados, e desenvolver alternativas para acompanhar as tendências de mercado de produtos alternativos à carne, plant-based e insetos, e novas fontes de proteínas vegetais com alto valor proteico, feijões, grão de bico e pulses em geral. O crescimento de nichos de consumo de algas e produtos cultivados em bioreatores e impressos em 3D gera novas oportunidades de pesquisa e de negócios. Ainda, outras formas de produção que utilizam menos água e solo, tais como agricultura urbana, cultivos protegidos, hidropônicos e aeroponicos, e agricultura em novos espaços e condições, cultivos, criações verticais e indoors, agricultura espacial, também merecem a atenção da pesquisa. Será importante aproveitar oportunidades de parcerias com associações profissionais, medicina, nutrição e outras, como as indústrias farmacêutica e de alimentos, de suplementos alimentares e de rações animais, buscando maior interface entre tecnologias e produtos para a saúde humana e os sistemas alimentares correlatos. Além disso, deverão ser realizados estudos que valorizem as raízes populares e o patrimônio alimentar e cultural regional, definindo certificações de qualidade, indicações geográficas e denominação de origem. Também em conformidade com anseios de uma parcela dos consumidores e o crescimento previsto do mercado global de alimentos e bebidas orgânicos, a pesquisa deverá intensificar os trabalhos com agricultura orgânica e agroecológica. Esses sistemas não só podem fornecer alimentos livres de agrotóxicos, mas também têm o potencial de fortalecer a atividade de produtores familiares ou pequenos produtores. Além disso, podem facilitar a formação de arranjos periurbanos que encurtam os circuitos de produção-consumo, promovendo a sustentabilidade. Como forma de agregação de valor, é necessário promover o fortalecimento de agroindústrias, em todas as escalas de produção, buscando, ao mesmo tempo, o aproveitamento integral das matérias-primas e a geração de empregos e de renda nos locais em que elas são obtidas. A agroindustrialização é um vetor ímpar para a valorização das vocações locais e regionais e estabelecimento de mercados nacionais e internacionais que podem gerar valor monetário substancial, sendo decisivos para o fortalecimento das bioeconomias regionais. Esforços deverão ser intensificados para a realização de estudos visando ao conhecimento e ao aproveitamento sustentável de componentes da sociobiodiversidade brasileira para a consolidação de cadeias produtivas regionais com potencial para a inclusão socioprodutiva das comunidades locais, bem como para alcance de novos mercados, a exemplo das cadeias produtivas do açaí, do cacau e de outros produtos amazônicos. Especificamente na Amazônia, entre 2017 e 2019, foram exportados 64 produtos oriundos de extrativismo florestal não madeireiro, de sistemas agroflorestais, de pesca e piscicultura e de hortifruticultura tropical, gerando receita anual de aproximadamente 298 milhões de dólares, uma parcela ainda pequena, 0,17%, quando se considera a movimentação mundial desses mesmos produtos. Uma outra vertente relevante é o aumento da escala de produção e a agregação de valor a cadeias produtivas bem organizadas, como as de carnes, laranja, soja e açúcar, que operam em escalas globais e contribuem para a segurança alimentar mundial. A tendência é a mesma para outras cadeias, como a do leite, da celulose, das frutas e outras em que o país experimenta acentuado crescimento. É importante considerar que o aumento da eficiência acarreta, potencialmente, a produção de excedentes de vários produtos agrícolas, o que, por sua vez, requer empenho do governo na manutenção da presença do produto brasileiro nos mercados externos, assim como na busca contínua por abrir novos espaços para a destinação de tais produtos. Em relação à pesquisa e inovação, esse ambiente de negócios impõe preocupação constante no intuito de assegurar o atendimento de exigências cada vez maiores de qualidade do que é ofertado, considerando a segurança dos alimentos, a responsabilidade social e os aspectos ambientais associados aos sistemas de produção.
Relacionado a essa transição dos sistemas alimentares, há também um importante desafio para o país, que é o da inclusão socioprodutiva e diz respeito ao número de estabelecimentos com acesso restrito à tecnologia, ao crédito, à assistência técnica e aos mercados. Em grande parte, esses estabelecimentos compõem um contingente afetado pela pobreza rural no Brasil, cujos grupos mais vulneráveis são formados por mulheres, povos originários, comunidades tradicionais e uma parcela dos agricultores familiares. Em relação ao uso de tecnologias, 10% das propriedades rurais familiares com produção utilizam irrigação, 13% fazem correção do solo e 42% utilizam adubação. Em relação ao acesso às tecnologias digitais, apenas 33% têm acesso à internet. Além disso, somente 18% recebem assistência técnica, o que representa um importante desafio ao setor. Quando se apresentam os dados do Censo Agropecuário 2017 por estratificação de renda e participação no valor bruto da produção, VBP, dos estabelecimentos agropecuários, considerando 3 estratificações: extrema pobreza, baixa renda e média e alta renda, os números mostram um cenário de forte concentração da renda e da produção. Enquanto 69% dos estabelecimentos classificados como em situação de extrema pobreza são responsáveis por apenas 4% do VBP e os 22% de baixa renda são responsáveis por 11% do VBP. Os 9% de média e alta renda são responsáveis por 85% do VBP. Para enfrentar os desafios de inclusão socioprodutiva, é necessário considerar a heterogeneidade de situações existentes no país. Além disso, é fundamental que, aliados aos esforços para a inclusão produtiva, haja outros que garantam a satisfação das necessidades básicas de saúde, infraestrutura e alimentação. Ao se ampliar o tema para a inclusão socioprodutiva, pretende-se considerar não apenas o fortalecimento das capacidades econômicas e capacitação, mas as demais dimensões sociais, ambientais e características de cada local. Parabéns se você chegou até essa parte do vídeo. E para não ficar cansativo, eu decidi dividir a leitura desse plano diretor da Embrapa em 2 vídeos. Então, se você, chegou até aqui e gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, que na verdade é uma leitura, é um áudio do plano diretor. E se você quer que eu poste a parte 2 desse plano, deixe aí o seu comentário. Obrigada!